A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira, mais uma vez aqui trazendo a palavra do Senhor para vocês. E sempre com a expectativa que você receba essa palavra e guarde no seu coração e pratique essa palavra na sua vida para que haja mudança, haja bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? A palavra de Deus está no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faza saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra eles, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém? O rei da Síria, provavelmente seria o Ben-Hadad, fez guerra a Israel. Exército sírio contra o exército de Deus. Sírios contra o exército de Israel. Sírios contra o exército de Deus. Toda emboscada dos sírios, Deus revelava para o profeta Eliseu. O rei da Síria não compreende como os israelitas conseguiam saber as emboscadas. Naturalmente, ele achava que havia no seu reino um traidor. Isso é uma coisa natural. E um dos seus servos falou ao rei sobre o profeta Eliseu. A primeira atitude do rei foi: vamos prendê-lo. Talvez eles quisessem logo matá-lo, né? A primeira atitude. O exército sírio sai de noite, chega à noite, em emboscada, né? E cerca toda a cidade de Datã. Datã é uma cidade onde Eliseu estava. Ele envia suas tropas, né? Ele envia cavalos, carros fortes. Chegam à noite e sitia, né? Cerca toda a cidade. Talvez ele esperasse que encontrar um grande exército em Dotã. Interessante que em Romanos 8,31 diz assim: ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é impossível, né? Mas lembre que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então não tem como um homem tentar chegar contra o homem de Deus e fazer alguma coisa. Olha o que ele diz: tendo se levantado muito cedo. Vamos entender a lógica. Eu gosto de mostrar a lógica humana das pessoas, porque eles estavam lá cercando Dotã, mas quando levantou cedo o moço do homem de Deus, né, Eliseu andava com um jovem aprendiz, né, que discipulava, que ensinava,
né, falava sobre Deus para que ele se tornasse futuramente, quem sabe, um profeta, né? E tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído eis que tropas e cavalos carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Que faremos? Que faremos? Orar. Eliseu orou. O que fazer em situações complicadas? O que fazer em situações que foge a sua lógica? O que fazer em situações onde você perde o controle? Faça como Eliseu, ore. Eliseu orou e pediu a Deus para abrir os olhos do moço, para que assim abrisse os olhos da fé, para que ele veja. Abrir os olhos da fé. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Muitas vezes você pode estar passando por situações muito delicadas e achar, poxa, Deus me abandonou, minha vida já não está da forma que eu imaginei, problemas financeiros, problemas de enfermidade, familiares. Ore, abra seus olhos da fé. Eliseu orou, abriu os olhos do moço. Aí depois Eliseu orou de novo e pediu que ferisse aqueles homens de cegueira. Eliseu não orou para que eles morressem, não, mas que o nome de Deus fosse glorificado. Você tem que orar e o nome de Deus tem que ser glorificado na sua vida. E Eliseu pega esse exército que foi lá, aqueles homens de guerra, homens valentes, ele leva lá para Samaria. Ao chegar em Samaria, sabe o que Eliseu faz? Ora de novo, para abrir os olhos daqueles homens valentes da Síria. Sabe, eu fiquei imaginando, quando você vai seguindo aqui o texto, você fica imaginando que quando eles estavam ali, lá em Samaria, eu imagino o medo daqueles homens ao verem aqueles homens que se sentiam superiores, aqueles homens que eram valentes, aqueles homens que falavam assim: jamais alguém vai nos derrotar, no meio da cidade de Samaria, podendo ser mortos. Contudo, Eliseu, ele poupou a vida deles. Eliseu, sabe o que deu? Deu pão e água, alimentou aqueles homens que eram para ser inimigos. Aqueles homens que foram para prender Eliseu, aqueles homens que iam fazer mal a Eliseu, aquelas pessoas que iam acabar com a vida de Eliseu. Ele deu pão, ele deu água e os libera para que eles voltem à cidade, ao país dele, a Síria. E fale de que Deus fez, a benevolência de Deus. Mostre para o seu rei o amor de Deus. Eu quero te mostrar que muitas vezes pessoas querem te prejudicar e você precisa abrir os seus olhos da fé. Você vai abrir seus olhos orando para que as coisas mudem. Você não precisa fazer um mal para outra pessoa, mas você precisa ter os olhos da fé bem aguçados, ouvir o que Deus está falando. Ouvir não da sua boca. A sua boca fala que o coração está cheio. E muitas vezes o coração ele é enganoso, está com raiva. Mas ouça o que Deus está falando. Olha que muito interessante. Os olhos foram abertos do moço para ver a ação de Deus protegendo o seu povo. E os olhos foram abertos dos sírios para ver a ação de Deus com sua linda e grandiosa misericórdia. Abre hoje seus olhos e veja o que Deus fez na sua vida. Veja o que Deus vai fazer na sua vida. Abra seus olhos cheios de fé. Tenha uma vida cheia de fé. Você tem que ter os olhos focados nos céus. Os olhos cheios
de fé mesmo. As coisas terrenas, elas nos deixam achando que nós podemos fazer tudo, qualquer coisa. Mas a do céu, sim, ela se revela e te dá um novo caminho. No livro de Hebreus, no capítulo 11, a palavra diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ele estava lá com o exército todo cercando a cidade. Eliseu falou assim: abre os olhos do moço para ver o que tem. E não tinha nada aos olhos naturais. Mas quando Deus abre os olhos do moço, ele vê o exército de Deus. O exército de Deus. Nós temos que abrir nossos olhos. Sempre. O que ninguém via veio à existência. Muitas vezes você não está vendo, mas Deus está preparando tudo para que venha à existência. No versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus, fala assim, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça a quem vem da fé. Imagine a situação de Noé. Deus dá uma ordem para ele, explica para ele como que era essa arca. Ele crê, ele acredita em algo que não estava acontecendo. Ele passa 100 anos ali construindo aquela arca. Não caiu uma gota de água. Mas a fé dele, ele continua insistindo, persistindo, acreditando em alguma coisa. Ele acreditou na palavra de Deus. Se um dia Deus falou algo para você lá atrás, continue acreditando na palavra que Deus lhe foi liberada para você. Continue acreditando. Porque essa coisa que você não está vendo, ela vai vir à existência. Que seus olhos sejam abertos. Viva pelos olhos da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Abraão creu. Ele largou tudo o que ele estava, aonde ele estava. Ele deixou tudo e seguiu para onde Deus havia mandado. Aonde Deus mandar você ir, você vai com fé, com os olhos abertos, cheios de fé. E vá. Mas não está acontecendo nada, eu não estou sentindo, eu não estou me arrepiando. Continue, você tem uma palavra. Não desista. Por que desistir? Por que parar? Por que procrastinar? Abra seus olhos e veja quão grande é o nosso Deus. Que seus olhos sejam abertos agora. Assim como Noé manteve os olhos abertos.
Assim como Abraão manteve os olhos abertos, recebeu, guardou a promessa e ela foi cumprida. Creia que seus olhos realmente agora, nesse exato momento, sejam abertos para que você veja o que Deus tem para você. Que seus ouvidos sejam abertos para que você ouça o que Deus tem para falar para você. E que seu coração sinta a presença dele agora. Pai, toque nessas pessoas agora que estão com tanta incredulidade, mas que aumente a fé delas. Que os olhos da fé sejam abertos. Que esses olhos vejam, que eles sintam a sua presença agora. Vejam o que o Senhor tem a fazer para eles. Que essas pessoas mudem completamente e andem dentro do seu caminho. Andem reto conforme a sua vontade, Pai. Toque nessas pessoas que estão ouvindo agora, Pai. E que elas sejam cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.